Sempre no começo do ano eu peço a palavra profética para o corpo dos jovens. Nós temos uma palavra profética para a igreja Casa Firme, da qual nós estamos inseridos dentro e também recebemos. É o ano da porção dobrada. Quantos creem que é o ano da porção dobrada? Será para nós, para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê será. Me ocorre algo que me contaram que uma vez tinha um profeta no meio de um povo, e esse profeta de Deus apontou para um homem e disse: olha, Deus vai dar para você, homem, uma igreja muito grande e um canal de televisão. Na época não era muito comum esses canais de televisão, e esse homem estava meio que duvidoso, e ele questiona o homem, e o homem meio que não responde aquela profecia, não responde positivamente aquela profecia. Ele falou: então você não quer? Quem quer? Um homem levanta a mão. Eu quero. E esse homem que levanta a mão hoje tem uma das maiores igrejas do Brasil, com um canal de televisão. O que eu quero dizer, queridos, é que no meio de Deus, quando Deus está falando, tem que haver expectativa no nosso coração. Nunca deixe a expectativa morrer dentro de você. Nunca deixe que coisas adversas, seja lá o que for, afaste você da simplicidade do Evangelho. Afaste você do desejo por Deus. Nunca perca o seu primeiro amor. O primeiro amor na nossa vida tem que sempre ser resgatado. A gente nunca pode deixar ele morrer. Nunca deixe a chama dentro de você apagar. Por nada nesse mundo deixe a chama dentro de você apagar. Posso ouvir um amém nisso, filhos? Você pode acender todas as luzes? Tem alguma luz faltando aí, não tem? Hein, filho Marcelo? Glória a Deus. E eu pedi uma palavra para esse ano também, para o corpo dos jovens. Eu falei: Senhor, se o Senhor quiser me dar uma palavra hoje, o Senhor dá. Se Ele quiser dar no próximo culto, dá no próximo culto. Se o Senhor não quiser dar agora também, não tem problema. Mas o que o Senhor quer que eu pregue nessa noite? Porque isso sempre, você pode ter certeza de uma coisa: eu sempre vou buscar a paz, filhos. Bom ver vocês. Sempre vou buscar para entender de Deus o que Ele tem para você cada culto. Não venho trazer palavras que são de particular interesse, nem que eu quero pregar, e nem que alguma coisa me motivou a pregar. Aliás, às vezes é difícil querer pregar uma coisa e Deus está falando outra. Tem vezes que eu não quero falar o que Deus mandou dizer. É verdade, Deus sabe disso. Mas eu vou dizer sempre o que Ele diz para eu dizer. Amém? Quando Ele diz o que eu quero dizer, aí eu fico mais apaixonado. Quando é algo que Ele manda dizer que eu não estou muito em conexão, eu vou rendendo o meu coração para ver se eu entro naquela dimensão daquilo que Ele quer dizer. Nós jovens entramos numa outra dimensão, porque Deus me abriu uma outra dimensão durante os períodos de oração que nós tivemos com um propósito. Um dia eu vou abrir esse propósito para vocês. Eu não posso abrir porque era um propósito estratégico. Algumas pessoas sabem. Mas esse propósito estratégico de derrubar um demônio desgraçado me levou a um outro nível de autoridade em Deus. E por que eu estou te contando isso? Eu podia ficar quieto nesse nível de autoridade, você nem saber, simplesmente perceber? Sim, poderia. Mas por que eu conto? Porque nos lugares aonde eu entro, eu estou convidando você para entrar. Para entrar nesse lugar só tem um pedido. E só tem existe uma condição mais importante. É um novo lugar profético. Nesse lugar profético não pode haver na nossa boca maledicência. Nesse lugar profético não pode haver nos nossos lábios murmurações. Nesse lugar profético não se pode falar mal. Nesse lugar profético, mesmo que você veja algo ou saiba de algo sobre alguém, você não diz isso. Nesse lugar profético é o lugar onde Deus está sentado, e é onde Ele fala para Gideão, que está lá malhando o trigo no lagar, porque está com medo dos midianitas que levavam a colheita. Ele fala para um homem medroso, malhando o trigo no lagar, Ele diz a ele: homem corajoso. Porque Deus, Ele, embora veja as nossas deficiências, os nossos embaraços, Ele não nos chama de acordo com as nossas deficiências e os nossos embaraços. Ele nos chama daquilo que nós seremos e que é extremamente o oposto daquilo que nós estamos vendo. Então, se você está vendo alguma coisa errada na vida do seu irmão, eis aí uma oportunidade para você profetizar na vida dele. Posso ouvir um amém aqui? Se você quer adentrar dentro desse lugar comigo, essa é a condição. Vou dizer para você uma coisa: eu policio a minha esposa, depois que Deus falou comigo nessa última viagem, eu policio ela, ela me policia, para que não saia da nossa boca algo que não condiga com esse
lugar profético que Deus nos colocou, nessa dimensão profética que Deus nos colocou. É uma dimensão profética de autoridade sobre nações, mas o cuidado dentro dessa dimensão, ele é muito preciso, muito específico, ele é diligente. Não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser feito minuciosamente. Amém? Se eu tiver uma pessoa aqui que entra nessa dimensão, nós vamos explodir. Se eu tiver duas, e se eu tiver 1 milhão, e se eu tiver o que o Betinho falou, que todos nós aqui somos responsáveis, que esse é um ano de multiplicar as coisas. Cada pessoa que sobe no púlpito, querido, ela sobe investida de autoridade. Se a pessoa crê ou se ela não crê, ela pode sair daqui e não crer. Mas eu aprendi com o homem de Deus, logo no começo da minha trajetória com Deus, que ele se esvaziava para escutar. Eu estava lá pregando uma das primeiras palavras que eu preguei, uma das primeiras revelações que Deus me deu, uma revelação misturada com aquilo que eu tinha aprendido no seminário, com aquilo que Deus estava falando comigo. Eu ainda não entendia muito bem aquilo que Deus estava falando, aquilo que eu tinha aprendido, e eu estava naquele momento, eu fui e preguei. Só que para mim pregar na frente desse homem, que era um mestre, ele pegava um salmo aqui, e ele pregava o salmo, você fala assim, meu Deus do céu, onde que ele achou isso dentro do salmo? Impossível um negócio desse. E eu falava, mas que lindo, e eu babava. De verdade, filhos, eu até hoje, quando escuto uma boa palavra, seja de quem for, uma palavra revelada, meu Deus, eu como, eu bebo, eu me regozijo. E ele falou uma coisa, eu fui levar ele embora, fui dar carona, ele não tinha carro, esse pastor, e ele falou assim, nossa, eu estava escutando a sua pregação, e quando você disse isso, essa frase entrou no meu coração. Aquilo me alegrou tanto. Por seguinte motivo, eu falei, nossa, essa pregação minha, de um iniciante, de um principiante, do estagiário, né? A pregação do estagiário, e aquele homem tão sábio, que eu babava na pregação inteira dele, ele falou que absorveu isso. Isso chama-se, queridos, mansidão. Mansidão é ser ensinável. E todas as vezes que eu sou ensinável, eu estou pronto para viver o extraordinário de Deus. Esse homem estava pronto para viver o extraordinário, e eu quero que vocês todos estejam prontos para viver o extraordinário. Tem uma palavra muito poderosa que Deus tem falado comigo, na verdade são os últimos cultos, e é uma continuidade. Só que aquilo que Deus está falando agora é um norte para o ano todo de 2026. Num jejum muito prolongado que eu fiz, de muitos dias, primeiro começou com água de coco, depois eu senti o cheiro da água de coco, de verdade, filhos. Eu estava fora da geladeira, a metros de distância eu senti o cheiro da água de coco. Me enjoava, só de eu sentir o cheiro. E aí eu falei, eu tenho que trocar por alguma coisa. Falei, o que eu vou trocar? Alguma coisa que seja líquido e que me sustente no líquido. Aí eu substituí por suco de melancia, que foi o restante do jejum, foi nesse suco de melancia. Eu perdi 20 quilos nesse jejum. Foi um dos melhores jejuns que eu já fiz. No 34º dia desse jejum, que era de 40 dias, eu não ia falar quanto que era o jejum, mas era de 40, eu fiz alguns de 40. Num de 40, o ventilador ligou automático, no alto eu já ia repreender quando o Espírito Santo falou assim para mim. De repente veio do alto um som como de um vento impetuoso, e não ligou de qualquer jeito, ligou na velocidade máxima. Você pode dar um glória a Deus? E o que era o meu jejum nesse jejum? Era para a manifestação do Espírito Santo na minha vida, é isso que eu buscava nesse jejum. Agora no outro, nesse primeiro prolongado de 40 dias, no 34º dia, uma irmã da igreja, uma profeta, teve um sonho. Eu não sabia que ela era profeta ainda. Ela falou, pastor, você está com alguma dor? Você está, não sei nem se eu era pastor, acho que era pastor já. Você está com alguma dor em você muito grande? Porque eu te vi encolhido no chão, e você estava assim, contorcendo no chão. Eu falei, irmã, não é isso, mas eu já entendi o que é, Deus já falou comigo. Porque esse jejum, Deus tinha me separado para gerar as promessas de Deus. E no 34º dia, quando ela fala essa frase para mim, foi que Deus me deu talvez a maior revelação, e é que eu mais me esmero nela, e é que eu mais vivo nela, que é aquela que eu já preguei para vocês de João capítulo 2, da água transformar em vinho. Alguém já ouviu pregando sobre a água transformada em vinho, em João capítulo 2 aqui? Já viram, né? Essa revelação Deus me deu naquele jejum, quando? No 35º, 6º, 7º, 8º, porque quando ela falou que eu estava de cócoras, significava o quê? Você já gerou aquilo que você veio gerar, já vai vir a existência. Só que eu falei, mas o propósito foi de 40, não foi de 34. Eu podia ter entregue o jejum, mas porque eu permaneci, foi que Deus me entregou essa revelação, está entendendo? Foi na sequência disso. Aquela revelação, o norte na minha vida.
essa daqui que eu estou pregando, eu vou pregar para você, que eu tenho pregado, eu já preguei algumas vezes ela e vou pregar de novo hoje, de uma forma diferente. Essa revelação, talvez ela seja algo importante para nós caminharmos, não só no ano de 2026, mas para o resto das nossas vidas, até a volta de Jesus. Então eu quero que você, o nome dessa ministração dessa noite chama-se Passos para a Glória. Passos para a glória de Deus. O que fazer? Quando você está falando de glória, está ligado à glória algumas coisas. A glória de Deus está ligada a uma luz inacessível, uma luz, um resplendor inigualável. Aquele resplendor que é mais forte do que o resplendor do sol. Quando o Senhor Jesus brilha daquela maneira, com a glória dele, que ele recebe do Pai, Paulo fica cego imediatamente. É uma glória que os nossos olhos não podem contemplar. Então ela traz uma luz muito grande. A glória de Deus está ligada à virtude. Não virtude no sentido de poder, mas a virtude no sentido de moral. A glória de Deus e a moral de Deus, elas são muito semelhantes. Por isso que Moisés, quando fala, eu rogo-te que me mostre a sua glória. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, o Senhor fala, eu vou fazer passar diante de você uma faceta da minha glória, toda a minha bondade. Então você não vai ver minha face, porque nem homem viu a minha face e viveu. Porque a glória de Deus está ligada à face. Quando alguém pede assim, deixa eu ver a sua glória, significa deixa eu ver a sua face. A face de Deus é a revelação suprema da glória dele. E nenhum homem pôde ver a minha face e viver, porque a glória de Deus também está ligada à morte. E a glória de Deus está ligada a juízo. Está ligada à virtude. Quando Deus faz passar toda a bondade dele, Moisés, que enxerga só as costas de Deus, ele diz, ó Deus longânimo, benigno, tardio irar-se, que não tem culpado por ele. Ele vê uma faceta da bondade. Ele vê outros atributos associados àquela bondade. Ou seja, a glória de Deus carrega a sua virtude, carrega a sua moral. Se não houvesse Deus no mundo, não haveria moral, não haveria certo ou errado. Se não houvesse Deus no mundo, você pode fazer o que você quer, porque em tese não está errado. Se não existe o princípio do certo e do errado, tudo que você fizer, você dá da sua cabeça. O Hitler não estaria errado, o Stalin não estaria errado, esses homens todos que dizimaram multidões não estariam errados. Não estaria certo e errado de um ponto de vista de qualquer libertinagem sexual. Não estaria errado. Não teriam padrões. Os padrões não existiriam se Deus não existisse. Agora você nasce dentro de você. Isso que converte inclusive o Francis Collins, o homem diretor, que era ateu e diretor do projeto do DNA, do genoma humano. Ele teve a honra de ser o homem escolhido para o genoma humano, e o que ele entra em paradoxo, e aquilo que faz ele pensar é que ele descobre o genoma, vê que está tudo dentro do genoma, todas as informações estão dentro do genoma, no nosso gene. Só que ele fala, mas de onde vem a informação da consciência do que está certo e errado, que todos nós nascemos com ela? Ou você, quando era pequenininho, lembra de uma situação da sua infância onde você sabia que estava fazendo a coisa errada? Eu vou falar de uma minha. Teve uma minha que eu peguei o carrinho do meu primo, que era tão bonito, e eu não tinha carrinho de ferro, não tinha nem dinheiro para comprar. E meu primo com aquele carrinho de ferro esnobando na minha frente. E ele passava aquele carrinho vermelho, aquela Ferrari linda, com o carrinho. E eu fui lá, não tive dúvida, catei aquele carrinho, joguei dentro da bolsa da minha mãe. E ele, cadê meu carrinho, cadê meu carrinho? Quando minha mãe acha dentro da bolsa, ela fala, você vai lá pedir perdão, você vai devolver, vai pedir perdão que você roubou o carrinho. Não, mãe, pelo amor de Deus, vou fazer isso, que vergonha. Não, agora você vai passar vergonha, você vai nunca mais, óbvio que nunca mais eu peguei nada. A importância dos pais, mas o que eu estou dizendo é, eu sabia que estava errado. Você sabe que está errado. Você é um bebê, você sabe que está errado. O Noah já sabe que está errado. Ele sabe muito bem. E é malandragem. O Noah tem um jeito todo malandragem. Não é fácil não. Ele sabe que está errado. A Cat então, olha a Cat. Eu vou contar uma da Cat. A Cat vê. A Cat estava socando a Raina. Desde pequenininha. Ela estava batendo na Raina. E aí como que foi a frase que ela falou? É que ela bateu. Você está batendo na Raina? Não, estou brincando. De Adoleta. Onde tira isso, gente?
Esse é a consciência dentro de nós. Sabemos que estamos fazendo a coisa errada, mas às vezes disfarçamos. O caminho de glória não é um caminho simples. Sabe o que tem mais me entristecido dentro da igreja evangélica? Vou dizer uma coisa para você. É verdade que Deus perdoa todos os pecados? Sim, é verdade que Deus perdoa todos os pecados. É verdade que se eu pecar amanhã, Ele vai perdoar meu pecado? É verdade também. É verdade também. Mas parece que nós somos homens assim mesmo, pecadores. Nós somos assim mesmo, homens falhos. Nós somos assim mesmo, homens que, nós vacilamos, né, gente? Afinal de contas, nós somos humanos. Quantas vezes dentro da igreja você escuta essa frase? Estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja, o corpo de Cristo. Nós somos falhos, nós vacilamos, nós pecamos. Mas a Bíblia diz uma outra frase que é um contrassenso com ela. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Espera aí. Então se eu não sou santo e está tudo bem, tem alguma coisa que não fecha nessa equação. Está comigo? Está comigo que não fecha? Está comigo que não é assim? Está comigo que não é bagunçado desse jeito? Então eu tinha que me esmerar por viver uma vida santa diante de Deus. Eu tinha que entender como é que eu entro dentro desse processo. Eu tinha que entender como é que eu me torno uma pessoa justificada de fato em Cristo. Tem que entender como é que eu faço. Mas o que me constrange é que assim, é tipo assim, mas é assim mesmo, é assim mesmo. A gente erra mesmo, a gente peca mesmo, a gente vacila mesmo, todos nós somos vacilões. Tá bom, todos nós somos. Mas será que a gente não tem que mudar? A minha provocação nessa noite é, queridos, que para entrar dentro dessa glória de Deus e não ser fulminado nem julgado por ela, é necessário e terá que haver santidade. Esse é o caminho de Deus no meio dos jovens. São os passos em destino a essa glória no meio desse ano. Não dos jovens somente, deveria ser de todo o corpo de Cristo. Mas é a palavra que, como eu tenho a minha autonomia, chega em vocês, é aqui que eu vou pregar ela. Na verdade chega sobre toda a casa firme, porque eu sou um primogênito da casa. Mas de todavia que Deus mandou pregar para você. Para a casa firme a palavra é porção dobrada. Amém? Para nós a palavra é: se você não tiver santidade, não adianta nada a porção dobrada. Vai morrer com a porção dobrada e tudo. Porque não é sobre bênção. Não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou. Vou repetir, não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou. O que interessa para Deus é quem você é, não é o que você tem. O que interessa para Deus são os seus frutos. O que interessa para Deus é o que você vai entregar a Ele. O que interessa para Deus é quanto você parece com Cristo. O que interessa para Deus não é se você tem coisa ou se você faz coisas. Hoje nós substituímos as coisas de Deus e às vezes estamos cansados e sobrecarregados porque temos feito uma obra, às vezes porque ela é certa, mas que Deus não me mandou fazê-la. Eu faço, eu sou muito Marta, e eu gasto pouco tempo na presença dEle, pedindo para ver a glória dEle, me relacionando com o Espírito Santo dEle, que Ele deixou para se relacionar comigo. E então o resultado disso é uma vida cristã fluffy. Ou me apoio em métodos, em metodologias, em instituição. Não que a organização não seja boa. Quando a igreja cresceu, foi necessária uma organização, porque as mulheres estavam sendo esquecidas. Mas hoje às vezes a gente troca a organização pelo relacionamento com Deus. Eu declaro que você vai ser uma bênção nesse ano. Eu declaro que você nesse ano é povo santo. Eu declaro que nesse ano tudo desponta na sua vida. Eu declaro que o seu chamado fica claro diante dos seus olhos. Eu declaro que você vence não por aquilo que você tem, mas por quem você é. Eu profetizo que você parecerá tanto com Cristo, que talvez alguns de nós sejam arrebatados, porque Deus é que nem Enoque, porque ele falou assim: eu não aguentei isso, não aguento mais esse homem na terra, eu tenho que puxar ele para mim. Eu tinha uma professora do seminário que orava assim: Senhor, se Enoque foi trasladado e não viu a morte, porque ele teve fé, e o Senhor não aguentou e puxou, eu também quero. Ela chamava-se Georgiana, era esposa do Thomas Dawson, uma mulher porreta, profeta, e ela pedia isso para Deus.
Agora as pessoas estão tão presas às coisas desse mundo, elas gostam tanto da glória deste mundo, que jamais elas pediriam para Deus arrebatar elas e elas não verem a morte. Porque afinal de contas a glória que as pessoas mais buscam é a glória do homem dentro da igreja ou fora da igreja. O que o homem mais busca, o que o homem mais quer é a glória, só que a glória é errada. Eu estou te apresentando hoje a glória certa, a glória que você vai querer. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 5 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal. Queridos, note uma coisa. Quem era o pastor dessa igreja, o apóstolo dessa igreja, chama-se apóstolo Paulo. Era um homem de patente ou não? De muita patente. Na verdade tem 13 livros que nós lemos aqui, todo o Novo Testamento, quase todo o Novo Testamento, que é feito por ele. É o cara da revelação. É o cara que estudou os pés de Gamaliel. O cara era animal. Era top. Esse aqui eu quero abraçar no céu. Todo mundo quer abraçar Davi, Abraão, eu quero abraçar Paulo. Eu acho Paulo espetacular. Também quero abraçar Davi e Abraão também, tá? Mas eu não estou falando, eu gosto de Paulo. Esse cara é da pegada, meu. E ele pastoreava essa igreja, só que essa igreja cheia, carregada de dons. É para essa igreja que ele fala dos 12 dons do Espírito, explica sobre dons, destrincha os dons. Mas uma igreja menina ao mesmo tempo. Uma igreja que precisava de leite e não de alimento sólido. Não posso dar alimento sólido para vocês são meninos. Fica aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de sei lá quem. E não estou entendendo. E no capítulo 5 piora a qualidade dessa igreja. Aí ele dizer que tem uma imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, entre o que não serve a Deus. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O cara estava pegando a mulher do pai dele. A madrasta, a mãe, seja lá o que for, estava pegando a mulher do pai. E contudo andais vós, e mesmo assim vocês não estão nem tocados por isso. Tem um problema tão sério na igreja, de uma imoralidade tal, que está ferindo a glória, e vocês estão por isso mesmo. Estão vivendo um pecado, tem crente vivendo em pecado, está por isso mesmo. Uma imoralidade, uma lascívia, uma impureza, pensamentos ruins, críticas, acusações, maledicências, coisas horríveis. Mas está tudo bem, não tem consciência do pecado. É uma imoralidade tal, o cara é atrevido, e ainda está ensoberbecido, porque a soberba faz você não reconhecer os seus erros, os seus problemas. E não chegastes a lamentar, e nem se preocupa, está vivendo em pecado e nem fica arrependido. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Você deveria arrancar tal pessoa do vosso meio. E ele vai explicar o porquê do princípio. O princípio aqui é que uma pessoa só, ela contamina o corpo inteiro. Sabe o que acontece conosco? Nós não temos noção do que é corpo. Por isso somos levianos no que fazemos, no que dizemos, no que praticamos, porque nós não temos noção de corpo. Paulo, quando cai no meio do caminho, ele fala: Senhor, quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem Paulo perseguia? Jesus ou a igreja? Perseguia a igreja. O crente que persegue a igreja, ele não sabe que ele está lutando contra Cristo. Mas ele fala mal, ele desce para as pessoas, e ele acha que está tudo certo. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Opa, glória de Deus traz juízo. Paulo vivia na glória, queridos. Ele não só viu a luz, como Paulo era uma candeia luminosa, cheia de glória, brilhando. No meio de uma geração corrupta, de uma igreja fundada por ele, que estava mais pervertida do que os gentios da terra. Eu já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia, eu tenho autoridade, eu fundei essa igreja e eu sentencio sobre essa igreja. Porque a autoridade é minha sobre ela, eu criei, eu gerei. Que o autor de tal infame seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, está vendo que eu não faço nada sozinho? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Reino é uma questão de nós, não de eu. Reino não é para mim, é para nós. Vocês estão comigo aqui no nós? Esse ano vai ser marcado por nós. Não vai ter mais grupo aqui. Eu não vou aceitar grupos. Vai ser marcado por nós. Nós vamos ter consciência de que o que nós fazemos afeta o outro.
Nós vamos gerar entre nós essa consciência. Venha a nós o seu reino. Nós lutamos pelo reino dos céus, não o nosso reino. Não tem reino de homem aqui. Reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. Entrega esse aí que faz isso com a própria mulher do Pai, a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia da glória, no dia do Senhor Jesus. Vai manifestar a glória de Deus, vai ter uma última chance para esse cidadão. Porque glória de Deus e juízo andam juntos. Uzá e Aiô vão tocar na glória, na arca da aliança. Porque não vão deixar a arca cair. A arca ficou anos, 20 anos na casa deles e não produziu nada. Nesse dia eles vão tocar na arca. Quando eles tocam, eles são fulminados pela glória de Deus. Está vendo que não se toca na glória? Não se toca na glória. Davi vai tocar em Saul, ele vai matar Saul, que Deus entregou na mão dele. Se ele toca, se ele mata Saul, ele tinha tocado na glória de Deus. Ele rasga a orla do manto. E Deus pega ele violentamente. O que eu estou dizendo para você, queridos, para lidar com glória, a responsabilidade é extrema. Paulo está ensinando que melhor entregar ele na mão do diabo, deixa o diabo bater nesse cara, deixa o diabo humilhar esse cara, deixa o diabo trucidar esse cara, para quem sabe ele se arrependa, para que no dia do juízo ele possa ainda, no último dia, ser salvo. Porque diante da glória de Deus, querido, se você carregar algo, você não vai viver Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Não adianta eu levar a vida mequetrefe com Deus, de falsa santidade ou de aparência, porque vai ruir. Porque quando Jesus vê a aparência dos fariseus, que eram religiosos, hipócritas, e ele vê aquela árvore sem fruto que simbolizava aquele Israel, ele fala: nunca mais coma alguém fruto de ti, porque não tem fruto. Uma pessoa hipócrita, uma pessoa que vive de aparência, ela não dá frutos que Deus espera no reino do Espírito. Não é boa a vossa jactância, que também significa orgulho, soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Se a gente permite no nosso meio pessoas que caminham por duas vias, hipócritas, pessoas que de fato não vivem Cristo, e que estão cometendo atrocidades no nosso meio, sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos permitindo que a massa toda, a igreja toda, o corpo todo seja corrompido. Paulo agora começa a falar em linguagem de Páscoa. Para quem não conhece festa, não entende a linguagem de Paulo, mas Paulo começa a falar da massa que tem que ser sem fermento. A festa que se celebra com a massa sem fermento chama-se pães ázimos, que significa pães sem fermento. O fermento simboliza hipocrisia, simboliza soberba, simboliza orgulho, simboliza isso. O fermento na Bíblia simboliza essas coisas. E Paulo está falando que, ele começa a falar numa linguagem de pães ázimos, ele vai dizer: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. A glória de Deus separa o que serve do que não serve ao Senhor. Essa é outra marca desse ano. Deus continua a separação, tomara que não separe mais nenhum, porque nós vamos ser um. Amém? Ninguém mais vai ser separado. Mas a massa, o fermento tem que ser retirado. Ele não pode celebrar a festa da Páscoa com o fermento. O cordeiro não pode ser comido. O sacrifício de Cristo não pode ser feito. O sacrifício de Cristo não pode ser anunciado, não pode ser efetivo se houver fermento no nosso meio. É sobre o sacrifício de Cristo. Em Hebreus capítulo 10 ele diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas morre, pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, qualquer um que tiver falhado de acordo com a lei. Mas na graça é pior, aquele que calcou o sangue da aliança e profanou o sangue de Cristo. Esse não tem resposta para ele. Não tem mais chance de se arrepender. Então nós estamos aqui sérios, queridos, com relação ao sacrifício de Cristo. Não levemos o sacrifício de Cristo em vão, ou de qualquer maneira. Então lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, está vendo? Está falando de pães ázimos e de Páscoa, foi imolado, por isso celebremos a festa. Que festa? A festa da Páscoa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia. Maldade e malícia. E sim com os asmos, pães ázimos, da sinceridade e da verdade. Os meus filhos do fundo aí, pode vir tudo para frente. Filhos do fundo para frente. Não precisa de intercessão aí, vem todo mundo para frente. Vem receber aqui conosco. Vamos ser uma massa aqui, vem uma massa.
com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não anda junto com gente impura. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou os idólatras, pois neste caso, terias de sair do mundo. Então Deus não está falando aqui de pessoas que servem o diabo. Não está falando para você não se associar com eles, porque não é impossível, senão você não vai viver. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, dizendo-se irmão. Dizendo-se irmão. Se for impuro, andar em pecado de impureza, não se associa com ele. Ou avarento, que quer dinheiro, que adora o dinheiro, que o negócio dele é financeiro, que adora o Deus Mamon, não se associa com ele. Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Opa, você senta em roda de pessoas escarnecedoras que falam mal, não se associeis. Levanta dessa mesa, filho. Você corrija, ou você sai da mesa. Não anda com maldizente. Ou beberrão, o cara que fica bebão mesmo. Ou roubador, ladrão. Com esse tal, nem ainda comais. É tempo de nós entendermos o que é santidade e ter maturidade na igreja. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, os ímpios de fora? Não julgais vós os de dentro? A glória de Deus traz juízo. Posso ouvir um amém aqui? Glória de Deus julga. Todavia não é para você sair julgando aí. Quem julga são os pastores, as autoridades. Ok? Você vai ver no próximo capítulo. Por isso que eu tenho que ler o próximo capítulo. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo está falando, não dá para caminhar num caminho de glória com gente que não vive Cristo. Em outras palavras, trocando em miúdos, é isso. Não dá para andar na glória de Deus. Não dá para a glória de Deus se manifestar. Não dá para o avivamento tomar tudo aqui. E ter gente que anda por duas vias e que não é sincero com Deus, não tem os ázimos da verdade e da sinceridade. Não adianta, não vai suportar. Eu estou dizendo o ano de 2026, não vai suportar. Estou dizendo para andar nessa dimensão profética que eu anunciei para vocês, não vai suportar o maldizente, não vai suportar. Não vai suportar o que fala mal, não vai suportar, não vai conseguir caminhar aqui, de uma maneira ou de outra. Não vai. Capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão. Você está preocupado se tem 30, 60 ou 1000 aqui, pastor? Eu estou preocupado com 12, com 15. Na verdade eu estou preocupado com todos vocês. Quiçá tivesse lugar cheio de jovens e todos estivessem caminhando juntos. Eu quero que sejam todos. A oportunidade deste ano é para todos. Vocês vão ver isso. É para todos, indistintamente, não há distinção. Todavia, filho, precisa de você, é com você, não é comigo. Eu sou aqui, o meu papel é ser habilitador. Eu habilito pessoas, a gente ensina, a gente distribui dons, a gente ensina a andar no caráter de Cristo. O resto é com você. O resto é você, são flechas da aljava, que eu quero lançar longe. Mas depende de você ser uma flecha polida ou não, é com você. Uma flecha certeira que acerta o alvo, ou ser um vacilão aí que caminha de qualquer jeito pelo mundo. Ok? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? O cara tinha uma questão lá com o outro, vai lá diante do tribunal dos homens resolver a questão, em vez de resolver na igreja. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Opa, agora o negócio ficou mais sério. Na glória de Deus, nós vamos ter tronos, só que as pessoas querem os tronos na igreja, e os tronos não são na igreja, os tronos são no reino do Espírito. Você não entendeu isso. Quem vai receber trono na glória de Cristo. Posso ouvir um amém aqui? Aqui não tem trono. Aqui tem posições de pastores que vão olhar o rebanho, e eles têm que defender o rebanho, ou corrigir o rebanho, ou julgar causas do rebanho. Não é tudo que eu chego na minha sala que eu gosto de julgar, mas tem coisa que eu tenho que julgar. Entende? É da minha função, é daquilo que Deus espera de mim. Ai de mim se não julgar, porque Eli não julgou os filhos dele. O que aconteceu com Eli? Perdeu a cabeça, e o nome foi, e acabou, foi-se o quê? A glória, foi a glória. Então o juízo e glória, a base do trono de Deus é justiça e juízo. O trono de Deus não vai ruir, filho? Então Deus vai julgar com justiça, mas Ele vai trazer juízo. O amor de Deus é justiça e juízo. Não se esqueça disso.
Deus não fica aí tolerando qualquer coisinha, qualquer tipo de situação dos homens, não de nós. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Opa, você vai julgar anjo, querido. Que dia que você vai julgar anjo agora? Tem alguém aqui julgando anjo? Espero que não, senão você está em maus lençóis. Mas nós vamos julgar anjos. Que anjos? Os anjos caídos. Porque nós vamos ter autoridade, pois vivemos essa terra, escolhemos viver em santidade. Ou você acha que você vai ter autoridade para julgar anjo que não viveu em santidade e caiu, se você tiver aí todo fluff? Fluff é todo qualquer coisa, tudo mais ou menos. Você acha que vai julgar algum anjo? A Bíblia diz que o próprio Miguel não ousou difamar o Satanás, porque ele respeita a autoridade. Imagina, querido, olha a autoridade que Deus vai nos dar de julgar anjo. Isso é muita glória, queridos. Só que os passos para a glória, eles não são simples. Eles exigem toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, todo o nosso esmero. Tudo que nós somos tem que estar empenhado nisso. Está comigo aí? Vamos julgar o próprio anjo, quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto vós, quando tendes julgar alguém, vai no tribunal dos homens aí. E aí ele fala, para a vergonha, versículo 5, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas, o existir briguinhas, dissensões, facções, já é completa derrota para vós outros. Por quê? Porque não está discernindo o corpo. Porque não sofreis antes a injustiça? Fizeram isso contra mim, dá outra face. Não é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que é amor? Por que você não sofre a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Não tem consciência de irmão, não tem consciência de corpo. Ou não sabeis que os injustos, ou seja, quem não discerne o corpo, não ajuda o irmão, não herdarão o reino de Deus? Agora entramos num negócio pesado aqui. Não herdarão o reino, queridos. Não vai estar no céu. A gente está achando que um monte de gente vai para o céu e não vai para o céu, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Estão comigo, filhos? Está vendo a retidão que Deus espera que nós andemos nela? Não herdarão o reino, queridos. Então vamos parar de brincar com o pecado, ou ter pecado de estimação, ou de fazer certas bobagens que nós já fizemos, não podemos fazer mais. A partir desse ano basta, tá bom? Esse é o ano do basta, para todos nós, a começar de nós, porque eu estou falando, eu estou policiando, minha esposa está me policiando. Não sai da nossa boca nenhuma palavra frívola, não sai. Com a boca nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos ao irmão que foi feito a imagem dele? Quando eu faço isso, eu estou ferindo a imagem. Quem que é a imagem de Deus? Cristo. E quando eu firo Cristo, estou me levantando contra Deus, como Paulo fez. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, não, nem efeminados, os gays, nem sodomitas, nem o que faz o papel da mulher, nem o que faz o papel do homem na relação homossexual, nem efeminados, nem sodomitas, nenhum dos dois tipos, nem ladrões, nem avarentos, nem ladrão, nem avarento que ama o dinheiro, não, nem bêbados, nem maldizentes. O maldizente também está aqui nessa classe, na mesma classe dos outros pecados. Nem maldizente, nem roubador herdarão o reino de Deus. Está vendo que não herdará o reino, queridos? Está vendo a seriedade do negócio? É pegado. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, ó glória, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, aleluia. Temos que ser santificados nele. Não há tempo e espaço para a gente brincar mais tá tudo bem, porque eu erro mesmo. Não dá. Não dá para ser crente Gabriela mais. Eu nasci assim, você, não é da época de vocês, mas tinha uma novela que era Gabriela. E tinha uma musiquinha que falava, eu nasci assim, eu vou viver assim, você sempre assim, Gabriela. Tem crente que entra na igreja, ele vai ser sempre assim. Crente Gabriela.
Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O Senhor quer que você tenha nesse caminho de glória domínio. Eu falei no último culto que Deus não deu terra, não deu herança, Ele deu posse, Ele deu domínio. E se você quer dominar alguma coisa, primeiro você tem que dominar você. Todo atleta em tudo se domina. E eu esmurro o meu corpo para, tendo pregado eu, não vir eu a sucumbir naquilo que eu preguei. Essa deve ser a nossa conduta, como de Paulo, apóstolo Paulo. Vocês estão me entendendo, filhos? Eu estou vivendo isso que eu estou pregando para você, estou te dando exemplo. Que a minha boca tem que ser totalmente limpa. Ai de mim se profetizar algo que Deus está falando para eu não profetizar. Ai de mim. Boca limpa. Isso aqui não é uma santidade religiosa, é uma santidade de impacto. É uma santidade de verdade, é uma santidade de imagem. Que imagem? Do ídolo? Não, a imagem tua que é igual a de Cristo. Alguém tem que olhar para você e falar assim: eu estou vendo Cristo nele, nela. Eu estou vendo a face de Cristo. Olha, eu olhei para ela e eu vi Cristo. Eu olhei para ela e eu vi Cristo. Estou vendo Cristo, olha esse cristão. Olha que orgulho que eu tenho dela. Olha que orgulho, olha, é assim que eu te vejo. É assim que as pessoas vão olhar para você. Elas têm que olhar para você, porque Jesus fala assim: quem vê a mim vê o Pai. E quem vê você vê Jesus. Esse é o nosso desafio, tá bom? A começar de quem prega. Quem vê a mim tem que ver Jesus. Estão comigo? Alguém quer isso aqui? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo, nosso corpo, não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Tenha consciência do seu corpo. E o que você faz afeta o corpo de Cristo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? De quem que eu sou membro? De Cristo. E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros da prostituta, da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, ó glória, é um espírito com Ele. Fugir da impureza. De todas as impurezas que nós lemos, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, ele contamina o corpo. Por isso que Paulo expulsa o cidadão lá. Ele peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o seu corpo não é seu? Ele é santuário do Espírito Santo. Oh glória, tenha consciência que você é um santuário de Deus. Que não se profana o santuário. O diabo, ele vai entrar no templo de Deus, ele vai se ostentar como se fosse Deus, e ele vai profanar o santuário. Não profane você o santuário de Deus, que é você. Deus não está nem preocupado com o templo físico, Ele está preocupado com o templo do Espírito, que é você. Não saber que você é um santuário do Espírito Santo. Você é templo do Deus vivo. Você é o lugar que Ele desejou habitar, aleluia. E não foi feito por mãos de homens, foi feito pela mão dEle, aleluia, glória a Deus. É você que Ele se importa. Você é o herdeiro, é com você que o negócio pega. É por você que Ele morreu, não é por um templo físico. O qual Ele falou, vai destruir, vai cair de alto a baixo, porque isso aí não representa a minha glória. Representa um monte de homem, um mais soberbo que o outro, mais desejoso de status que o outro. Essa semana veio um primo dela de fora, e tinha 2 pastores, 5 pastores, 6 pastores conversando na mesma mesa, porque a família dela é toda pastoral. Estamos todos conversando na mesa, e ele veio de fora, ele é pastor, ele vive lá na Suécia. E aí ele feliz porque o Marinho, o primo dela, que eu inclusive chamei para dividir o púlpito comigo hoje, mas da próxima vez ele virá, ele assumiu a igreja do pai. Deus me enviou lá, antes disso, para eu profetizar para o pai dele, porque você não passou a igreja para o seu filho ainda. Eu falei, meu Deus, me colocou em maus lençóis. Como que eu vou dizer para o pastor da igreja que eu tenho que passar a igreja para o filho dele? Fui lá, ele falou, ih filho, Deus já me falou faz uns 6 meses, eu que estou protelando. Eu falei, ufa, aquelas missões proféticas difíceis. Eles estavam na mesa conversando, e o Marinho falou, não, então, para gerenciar a igreja, eu estou aprendendo com Deus todos os dias, é muito difícil, e plá, falando tal. Ele falou, nossa, eu não queria estar na sua pele. O outro, muito humilde, o cara super sábio. Para você ter uma ideia, o cara desmontava a furadeira do pai quando era criança, e montava ela tudo de volta. O cara é crânio, é gênio, sabe os gênios?
esse menino é um gênio. Está lá contratado, altos valores, porque é um gênio. E Deus deu essa habilidade para ele, e eu sei que foi por causa do joelho da avó dela. Ele tem uma habilidade, família toda bendita. E é isso mesmo que é, por causa do joelho da avó dela no chão. E aí chega lá na mesa e fala assim, então, o Marinho fala assim, mas tem tanta gente na minha igreja que é melhor do que eu, é mais poderoso que eu, é melhor do que eu, mais talentoso do que eu, melhor do que eu, se sentindo nada, mais capaz, humilde. Mas ele fala assim, eu não concordo com você. Porque na igreja não existe quem é mais é menos. Na igreja existe diferença de pessoas que fazem coisas para Deus, na medida que Deus usa elas. Nós somos um corpo. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem está embaixo não é melhor que quem está em cima. Quem está em cima não é que é melhor que quem está embaixo. Nós somos um corpo. O dedo não pode dizer eu não preciso do pé. Fica com o dedão ruim aí, você não vê se fica parado lá na sua casa, deitado na cama, o seu corpo inteiro. Está entendendo, filhos? Eu não concordo com você, ele falou. Aquilo me veio um insight dentro de mim. Me veio um negócio tão tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo. Porque a igreja fica lutando por posição, por poder, por quem é melhor, quem é pior. Aí o outro não respeita mais, porque agora esse pastor aqui eu já sei mais do que ele. O outro já sabe mais do que o um, aí ele acha que ele é melhor. E queridos, isso é uma infantilidade muito grande. Porque nós todos precisamos um do outro, é falta de consciência do que é um corpo. Ninguém vive sozinho. Ninguém. Não. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? E qual tendes a parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês são da parte de Deus, não são de vocês. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Estamos falando de glória, de caminho de glória. Por isso que agora eu vou explodir agora para cá. Vem comigo de novo aqui em Romanos 8. Esse texto aqui você já me ouviu pregar e eu vou falar de novo dele para você. Romanos capítulo 8. Volta lá no Romanos 8. Que lindo que o Senhor é, Senhor Jesus. Essa mensagem você pode perceber que eu queria pregar ela, né? Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, somente dos que são chamados para um propósito. Só quem anda por propósito. Por que as pessoas dispersam, pastor? Porque não tem propósito. Por que as pessoas às vezes não caminham mais aqui? Porque não tem propósito. Ué, meu propósito, já falei desde cedo, é o avivamento. Eu nasci para ser avivalista, o meu pai é avivalista. Deus me deu esse pai, que é o apóstolo Issan. Eu estou com ele nessa, é propósito. Está entendendo? Ah, mas aconteceu isso, caiu aquilo, caiu o refletor. Não quero saber, eu estou com ele. Estamos juntos. Ele errou, estamos juntos. Ele acertou, estamos mais juntos. Ele errou, estamos mais juntos ainda. Ué, é corpo ou não é corpo? Ou não, esse braço aqui errou. Arranca ele fora, arranca aí o seu. Vamos lá, vamos começar arrancando aí. Quem te levou a pecar? Foi meu braço, foi minha mão, meu pensamento. Arranca a mente, puxa o cérebro fora, arranca da sua cabeça. Não foi só o seu olho, meu olho fez pecar, pastor. Então arranca o olho, não é isso que a Bíblia diz? Quem está arrancando o olho aqui? Ninguém arranca. Vamos parar com essa bobagem. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Opa, tem um destino para mim e para você. É um destino, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Meu destino e o seu destino, falei isso contra o culto ou não falei? É sermos a imagem de Cristo, não é isso? É refletir a imagem dele. A imagem de Cristo é o quê? A glória dele. Posso ouvir um amém aqui? Não existe outro caminho para mim e para você que não seja refletir o destino que nós somos traçados dentro dele. Refletirmos a imagem de Cristo, aleluia. É isso, eu e você. Só tem um destino para nós. Todos nós temos que chegar no mesmo lugar. E é um lugar de glória, é sermos que nem ele. Até que a igreja chegue à estatura do varão perfeito, a imagem de Cristo, a varonilidade de Cristo, a ser maduro como Cristo, a maturidade de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus que predestinou a esses também chamou. Espera aí, você tem um destino, você tem um chamado. Se você tem a imagem de Cristo para você glorificar, para mostrar para todo mundo, você tem um chamado. Não vem aqui dizer, pastor, não sei meu chamado. Então você vai descobrir. Glória a Deus. E esse ano eu vou te dar a oportunidade de você descobrir o seu chamado. Posso ouvir um outro amém aqui? Ninguém vai falar isso no final desse ano 2026. Ninguém vai falar assim, pastor, não sei meu chamado. Você vai saber seu chamado. Posso ouvir um amém aqui?
Senão você me incomode. Glória a Deus. Chamado. Aquele chamou, aos que chamou a esses também justificou. Aqui que está o segredo. Justificação de Deus significa santidade. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por mim e por você, para que nele eu fosse feito e você também justiça de Deus, justificados por Deus, santificados por Deus, propriedade de Deus, reflete a imagem de Deus. Ele chamou você para ser justificado por Ele. E a justiça só opera pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ser santo não se é pela força do braço, porque quem é santo na força do braço, amanhã vai errar de novo, porque você não mudou quem você é, não mudou a essência, não mudou a imagem, não mudou quem você é por dentro. Não dá mais para aguentar uma igreja não transformada. Vocês ouviram, filhos? Porque se nós fôssemos todos transformados, isso aqui estava pegando fogo. Está entendendo, filho? Deus quer transformar você, Ele quer mexer com você por dentro, Ele quer arrancar a essência dele de dentro de você. Só que a essência, as pessoas querem Cristo para ter algo de Cristo, para Cristo lhe entregar algo, uma bênção. São pedintes, mendigos. Mas Deus quer Cristo em você. Cristo em você, a esperança da glória. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A luz dele resplandece de dentro de mim, e ela de dentro de mim dissipa todas as trevas. Está comigo? Deus está esperando a manifestação de Cristo dentro de você. Ele quer que a luz de Cristo brilhe através de você. Resplandecei, pois, como luzeiros do mundo, numa geração corrupta e pervertida. Sejam luzeiros, resplandeçam a Cristo. Sabe qual é o problema? As pessoas querem resplandecer elas, não a Cristo. Elas gostam do modelo da instituição, dos lugares, dos aplausos, do reconhecimento. Isso não glorifica Cristo, isso glorifica elas. Elas gostam de ser servidas, não de servir. Isso glorifica a elas, não a Cristo. Nós vamos transformar esse corpo dos jovens em pessoas que servem e mostram Cristo para todo mundo que quiser subir nesse barco, sem distinção. Ok? Não há distinção. Aos que chamou, o passo final, glorificou. Nós caminhamos para a glória, são passos para a glória. Está comigo? Quer caminhar comigo para a glória? Porque se nós não caminharmos agora, queridos, quando Ele voltar, com a glória manifesta, a luz resplandecente, ninguém de nós vai aguentar, vai sucumbir diante da glória dEle. O sopro da boca dEle bota os exércitos do mundo que vão se reunir para pegar Ele. O sopro, morre tudo fuzilado, morre tudo carbonizado, não sobra nada. Não sobra crente. Não sobra crente mequetrefe. Um dia eu entrei na sala do meu pastor e falei para o meu pastor: pastor, eu não quero ser um crente agente secreto, porque eu não sou a mesma pessoa dentro da igreja que eu sou lá fora. Faz uma coisa por mim, pastor, põe a mão na minha cabeça, expulsa demônio, faz o que o senhor quiser, mas eu não quero ser um crente aqui e outro crente fora. Não quero. E desde aquele dia eu comecei a buscar santificação. Desde aquele dia. Foi um pastor na igreja e pregou esse versículo que eu citei: sede vós, resplandeçam luzeiros no mundo, numa geração corrupta e pervertida. Sede santo porque eu sou santo. É um imperativo de Deus. Ele falava, era um imperativo de Deus. E eu comecei a tentar ser santo. E quanto mais eu tentava, mais eu me esborrachava. Até que Deus me revelou Ele na justiça dEle. Se revelou a mim só porque uma coisa: eu busquei com diligência, com vontade, eu procurei encontrar. Eu falei, é possível. Se Deus está mandando eu ser santo, é porque é possível. Ele não vai colocar uma coisa para mim que seja impossível de eu atingir. Não vai. Ele não é incoerente. Eu conheço Ele. Ele criou o mundo inteiro pela palavra dEle. Será que Ele não é capaz de recriar eu? A mim? É um caminho de glória.
Quem fala sobre esse caminho está em 2 Pedro. O texto que a minha filha Sara abriu na semana passada. Não era para a semana passada o que eu ia ler, é para hoje. Versículo 3. Está tudo bem com a leitura bíblica? Azap, Gênesis, Apocalipse nesse momento? Quem acha que Deus quer dar herança para o homem, Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem para cultivar e guardar. Essa é a resposta da semana passada. Ele criou o homem para ter herança daquele jardim? Não, o jardim, quando o homem pecou, o que Deus fez com o jardim? Tirou. Porque aquele jardim, o que ele é? É a glória. O homem estava todo glorificado, ele peca. Você acha que ele estava de vestido, aí ele tirou o vestido e ficou nu? Ele não tinha vestido. O vestido dele era a luz de Deus nele. Então ele não via Eva, o glória. Ele viu uma luz. A princesa dele era uma luz no céu. E ele era a luz dela. Quando eles pecam, aquela luz é tirada. Então eles veem que estão nus. Porque a glória foi tirada. O pecado tira a glória, queridos. Quer glória? E Deus recolhe o jardim. E Ele põe querubim na porta do jardim para guardar a vida que está ligada à glória. A glória de Deus traz vida. Tendo dito isto, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vida de Deus e piedade, que é piedade? É o contrário de impiedade. Ímpio é alguém que é iníquo. Pio é alguém que é justo, santo. Então o poder de Deus, Ele quer levar todos nós à vida e à piedade pelo conhecimento. Como é que eu chego a ter vida e piedade e glória? Pelo conhecimento daquele que nos chamou e nos justificou, não é isso? Quem nos chamou? Deus, que nos chamou para a sua própria glória. Eu falo assim, eu fui chamado para a glória, meu predestino é para a glória, não é para ser salvo, tudo bem? Eu falei isso nos cultos passados, vai recebendo isso no seu espírito. O predestino de cada um de nós não é salvação, o predestino é ser glorificado por Deus, aleluia, queridos, é resplandecer a glória dele, esse é o nosso predestino. Chamou para a sua glória e virtude. O que é virtude? Virtude moral. É pessoas que têm moral elevada. Virtude de Deus. Para você carregar a glória só com virtude. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas. Quem tem esse tipo de perfil, recebe de Deus promessas. Para que por elas vos torneis, o quê? Coparticipantes, igual participantes da natureza divina. Ser coparticipante de quem Cristo é. Isso é a herança que você tem que ter. É a herança de parecer com Cristo, de ter a natureza divina dele. O Senhor quer implantar a natureza divina dele dentro de você. Ele quer refletir a Ele dentro de você. Dentro. Livrando-se da corrupção. Como que eu implanto? Livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Está vendo que não dá para coabitar glória com pecado? Paixão do mundo, luxúria, desejo ardente, não dá, não coabita com a glória de Deus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, eu anotei aqui, busca minuciosa, pesquisa, investigação. Diligência é você ser minucioso, detalhista, procura rasgar, investigar profundamente um tesouro, procurar encontrar ele. Ser diligente, por isso Pedro está chegando no final da vida dele ao escrever isso. Ele vai enfatizar: o que eu quero de vocês é que vocês guardem isso aqui que eu estou falando para vocês. De tudo que eu vivi na minha vida, o que eu preciso te dar agora são os passos para a glória. Eu quero te ensinar a viver glória com Deus. Pedro está ensinando a gente nisso. Associai com a vossa, então, com participantes da natureza divina. Por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A primeira coisa é fé. Para eu acessar a glória, começa o primeiro passo da glória. Imagina uma escada. O primeiro passo aqui é fé. Para eu atingir uma moral elevada, eu tenho que dar o primeiro passo.
tudo é construído nesse lugar de glória a partir do primeiro passo de fé. Se eu não tiver fé, eu não construo a escada para a glória. Se eu não tiver fé, eu não chego lá. Se eu não tiver fé, eu não acesso lá. Acrescentar a vossa fé, a virtude. A virtude é o segundo grau. Que virtude é essa? Não é a virtude de poder, é a virtude de moral. Eu quero levantar pessoas com o mais alto nível de moral. E se você não tiver fé, você nunca vai subir o segundo degrau. Você nunca vai ter uma moral elevada se você não tiver fé. Nunca, nunca, esquece. Porque não depende de nós, depende dele. Não é a nossa justiça, é a justiça dele. Eu não acesso por mim, eu acesso por ele. Está comigo? Não é a minha cruz, é a cruz dele. E é a minha cruz que eu tomo também, mas é dele, é nele, para a glória dele. Então a fé é a palavra pistes, no grego, que significa convicção da verdade de algo, relacionamento do homem com Deus. Fé é isso. Fé é você ter convicção da verdade de algo, de Deus. É o seu relacionamento com Deus, o seu ter fé. Você só tem fé naquele que você convive com Ele. Às vezes você conhece uma pessoa, você já vai ter fé nela, você já vai ser, tá bom, essa pessoa aqui eu confio nela. É assim que você faz? Alguém aqui é desconfiado que nem eu? Ou pior, minha esposa que é mineira, descendente de mineiro, é descendente de mineiro, é desconfiada bichinha, mas é bom, isso é bom, é cautela. Então a fé é a virtude. O que é a virtude? A palavra é arete, conduta virtuosa de pensamento, fervor santo. Está sem fervor aí? Está faltando virtude em você, está faltando moral elevada, está se deixando decair pelos problemas, pelas situações. Você não tem virtude, logo você não está acessando por fé. Fervor santo, sentimento e ação. A pessoa que age naquilo que ela sê. É bondade moral. Por exemplo, modéstia, pureza, são virtudes. Está comigo? Acrescentai a virtude, o conhecimento, que a palavra é gnosis. Inteligência, entendimento, discernimento do que é lícito, do que é ilícito, lícito e ilícito. Sabedoria moral. Eu convivo tanto com a moral que agora eu estou me tornando moral, estou tendo sabedoria para escolher certo. Eu já subi mais um degrau, eu estou no degrau do conhecimento. Aí eu vou para o degrau do domínio próprio. Domínio próprio é a palavra egikrateia. Difícil, né? É virtude de alguém que domina. Domina sobre os seus desejos e paixões. Domina sobre apetites sexuais. Domina, tem domínio. É essa pessoa que é domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, que é a palavra upumone, estabilidade, constância, não se desanima. Opa, não sai do propósito. O quê? Não sai do propósito. O quê? E da sua lealdade à fé que tem em Deus. Lealdade à piedade, de ser pio, íntegro, reto diante de Deus. Mesmo diante das provas e sofrimentos, ele é persistente, ele tem perseverança. Acrescentar a perseverança, agora que você pode acrescentar a piedade, eusebeia, reverência, respeito a Deus, temor. Só aqui que a pessoa teme a Deus, nessa escada espiritual. Aí depois que você viveu tudo isso, que você se transformou por dentro, ele vai para outra etapa. A piedade, acrescentar a fraternidade, que é a palavra do amor fileu. Filos, amor fraternal. O que é o amor fraternal? É a consciência de corpo, amor pelos irmãos. É você não fazer mal por irmão, não desejar mal por irmão, não falar mal do irmão. Isso aqui é o amor fileu, que a palavra aqui na verdade é Filadélfia, que é o amor daquela igreja, amor fraternal. E ao amor fraternal acrescentai o amor ágape, que é aquele que já não é mais fazer com o próximo aquilo que ele gostaria que fizesse por ele, mas ele faz pelo próximo mais do que ele faria por ele. Ele se entrega pelo próximo, ele dá a vida pelo próximo, dá a vida por Deus. Esse é o amor final, esse é o caminho da glória, esses são os passos para a glória. Entendeu, meu filho e minha filha? Os passos que nós vamos andar nesse ano, esses são passos de glória.
Nós vamos bater nisso aqui, tá bom? Mas ele continua. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, existindo e aumentando, olha o que Deus quer de mim, de glória em glória, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, o que Deus vem buscar, que eu falei a semana passada, vem buscar frutos. Que fruto? Esse aqui, o amor. É o topo da escada, mas você só vai chegar no topo se você começar pelo primeiro passo, que é a fé. Não serão nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a quem essas coisas não estão presentes é cego. Olha que Pedro fala, queridos. Se nós não vivermos subindo nessa escada e aumentando nessa escada, nós somos cegos, hipócritas, fariseus, religiosos, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência. De novo ele fala a palavra esmero, diligência, investigação, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Ele fala para confirmar o seu chamado, a sua eleição. Então quem é salvo não é salvo para sempre? Não. Se você precisa confirmar, significa que não é sua. Você só confirma se você andar dessa maneira. Ah, não, eu sou salvo porque eu fui predestinado para a salvação. Você não foi predestinado para a salvação, você foi predestinado para a glorificação. Está comigo aqui no erro teológico? Entendeu o erro teológico aqui? É um erro grave. Você vai confirmar a vossa eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Dá um glória aí. O que Deus espera de você é esta escada, querido. É isso que Deus espera de você, de mim, de nós. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida, o que nós estamos falando aqui a noite inteira? A entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Plenamente suprida a entrada. Que tremendo! Tudo que Pedro está falando aqui, sabe o que significa isso aqui? Justificação. Quando você chegar no ápice desse tipo de amor, você está pronto para ver a glória. É demais, filhos. Isso aqui é espetacular. Tem tanto para eu ler aqui. E ele fala só uma frase que eu quero ler para você. Também considero justo, versículo 13. Enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Enquanto eu estou aqui presente, porque Deus já me revelou que eu vou morrer, eu preciso lembrar você disso aqui, ó. Queridos, olha aqui, ó. Eu preciso dar o melhor de tudo que eu recebi de Jesus. Eu tenho uma coisa aqui muito preciosa para vocês. Pedro está falando para nós. Isso aqui você não pode deixar, não pode abrir mão. Não. Se eu tenho que entregar alguma coisa, siga esse caminho. Acrescentai a fé, a virtude. Olha, não esqueça disso no seu caminho. Você precisa ter amor fraternal, você precisa amar, você precisa ter consciência de corpo. Você não pode ser assim. Olha, você tem que ter domínio sobre você. Você tem que andar em santidade. Eu preciso te entregar essa preciosidade. Deixa eu te lembrar. Eu vou morrer agora. Vocês precisam continuar nessa caminhada. Eu estou indo para a glória, porque eu segui esses passos. Eu segui os passos para a glória. Agora eu estou dando os passos para a glória para você. É demais isso aqui, meus filhos. Eu quero que você leia depois. Mas, versículo 15: de minha parte esforcei-me. Como? Diligentemente. Quantas vezes você está repetindo diligentemente? Não é uma pregação que eu ouvi aqui hoje, amanhã eu esqueci. Por isso eu estou falando, 2026, você seja diligente nisso aqui, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Lembra disso, por favor. Não esqueça disso. É o que Pedro está clamando. E ele vai falar agora. Eu preciso ler isso aqui. Eu não vou ler o 2, tá? Na sua casa você lê o capítulo 2. Que ele fala que quem não faz isso é como o cachorro, como a porca que volta ao próprio vômito. Como que você conheceu as coisas de Deus e você, o caminho da justiça. Quem chamou, ele justificou, é o caminho da justiça. Como que você estava no caminho da justiça e você não foi para a glória? Você voltou ao próprio vômito, como o cachorro que volta à própria coisa. Ele diz aqui no final do capítulo 2, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Ou seja, ele era justificado, ele era justo. Ele caiu da pseudo-eleição, porque ele não confirmou a eleição. Está vendo comigo aqui o tema teológico aqui? É importante você ver sobre predestinação. Está caindo a sua ficha aí? O caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não faça isso, filho. Glória a Deus. Mas no próprio capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não nos demos a conhecer
o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, testemunhas do poder e a vinda em glória do Senhor Jesus. Poder e vinda em glória de Jesus. Pedro está falando sobre isso. Ele está falando, depois que eu caminhei todo esse caminho, eu estou falando para vocês que eu sou testemunha de algo que é o mais importante de tudo. E o que é isso? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Jesus foi glorificado diante dos olhos de Pedro. Você pode dar um aleluia aqui? Como é que ele foi glorificado? Quando pela glória excelsa, suprema, sublime, maior glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, a expressão exata do meu ser. Eu depositei toda a minha glória nele. Ele é a expressão exata de quem eu sou, aleluia. Por isso ele é meu filho. Eu quero ver o dia que Jesus vai falar assim: este também é meu filho, essa é minha filha. Esse eu chamo pelo nome. Ele me glorifica, eu quero repartir a minha glória com ele, porque ele é como eu. Ele tem a minha essência dentro dele. Ele tem a minha imagem. Eu resplandeci a imagem do Pai. Ele resplandece a minha imagem perfeitamente. Imagina Jesus olhando para você e falando assim: está perfeito, meu filho amado, eu tenho prazer em você. Olha o amor que está dentro dele. Olha o amor que está dentro dela. Olha como ele se comporta dentro do corpo de Cristo. Meu Deus do céu, que maravilhoso que ele é, que maravilhoso que ela é. É igual, ele está fazendo o que eu faria. Olha o Estevão lá, olhando a glória. Pai, perdoa eles, a consciência de corpo, o amor supremo, amor fraternal, amor ágape. Eu estou morrendo por eles. Eles estão me apedrejando, mas eu estou dizendo: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo a mesma coisa que eu. Versículo 2: pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de crentes que não são crentes, mas são incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória, de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que eu estou te pregando é esse evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu aonde? Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando eu vejo Cristo, eu vejo a glória. O Cristo dentro de mim manifesta a glória de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perplexos, mas não desanimados, amém, irmãos? Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em vosso corpo. A glória de Deus tem a ver com a vida dele. Glória a Jesus, estamos aí, estamos juntos, está comigo. Vou encerrar em mais 2 ou 3 versículos. Tudo bem? Você aguenta mais um pouco aí? Ou passo para a semana que vem que eu não vou estar? Vamos aqui, eu vou voltar, quem sabe? Então fica na dispensação do Espírito, quem será? Vamos lá, Êxodo capítulo 19. Tudo começa com o povo. Mas olha o mandamento de Deus aqui no Êxodo 19. É o que Ele está nos mandando para esse ano. Profeticamente, nós estamos entrando num tempo profético. Jesus morreu há 2000 anos atrás. Posso ouvir um amém aqui? Um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Outro amém? Então Jesus morreu 2 dias atrás. Estamos entrando aonde? Não entramos ainda, porque Ele morreu em tese em 2033, em 033. No ano 33, 033. No ano 33, tudo bem? Em tese. Tem um erro de calendário. Deve ser algo em torno de 26, 28, que deve completar a data da morte de Cristo. Não sabemos a data, porque dia e a hora ninguém pode saber. Mas nesse dia vai completar 2000 anos da morte de Cristo. Significa que nós, a partir do segundo dia, vem qual dia?
Depois do segundo vem o terceiro. Obrigado, a matemática está boa. Depois do segundo dia vem o terceiro dia. Nós estamos para adentrar no terceiro dia. Está todo mundo comigo aqui? E o que acontece no terceiro dia? Qual que é o impacto do terceiro dia? Vamos ver aqui. Em Êxodo capítulo 19, versículo 10 e 11. Depois eu vou mais adiante aqui. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o. Hoje e amanhã, 2 dias. Lavem eles suas vestes. Estejam prontos para qual dia? Terceiro. Está acabando o nosso tempo, é isso que eu quero dizer para você. Está acabando o tempo de purificar-nos a nós mesmos. Porque o terceiro dia do Senhor, à vista de todo, o terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite, porque a glória de Deus vai se manifestar, e todo aquele que tocar o monte será morto. Está comigo aqui? Na santidade e glória de Deus, ninguém toca o monte. Onde ele pisou, se eu não estiver na santidade, o bicho pegou. Está comigo aqui? Vai morrer. Tocou na glória, morre. Versículo 15: e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Não se contamine, em outras palavras, fisicamente. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta. Diga: clangor de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Oh glória! A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Para aquele que está andando em santidade com Deus, Ele chama para cima, Ele chama para a sua presença, Ele chama para a sua glória. Oh aleluia! Ele chama Moisés, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muito deles não perecerem. Também os sacerdotes chegam ao Senhor, se não se consagrar, para que o Senhor não fira. Precisa consagrar, para o Senhor não ferir. Esse ano é ano de consagração, porque estamos para adentrar no terceiro dia, e o monte vai fumegar de novo, a glória de Deus vai se manifestar de novo, Ele vai descer de novo, aleluia. E quem não tiver nessa santificação, não vai ser chamado para dentro da nuvem dele. Lembra que Jesus falou que eu vou, e vocês vão me ver nas nuvens, mas eu vou voltar nas mesmas nuvens, e vocês vão se encontrar comigo nas nuvens. Quem vai encontrar com Ele sou eu e você. Quem vai subir? Eu e você. Você pode dar glória. É com você a santificação, filho. Santificai-vos hoje e amanhã, porque amanhã Deus fará maravilha no vosso meio. Glória! Esses são dias de maravilhas do Senhor. Só que maravilhas estão no caminho de glória, de pureza, de santidade. Em Hebreus capítulo 12 ele fala: você não chegou ao monte Sinai que fumegava, mas você chegou à igreja dos primogênitos arrolados no céu, porque agora a minha justiça entrou no meio, a cruz entrou no meio. E aquilo que era impossível para o homem, eu abri o caminho para você entrar. Você precisa se santificar através da cruz, morrer para o seu eu. Nós precisamos morrer para nós, filhos. Morrer para o nosso eu. Abrir mão de nós. Perder a nossa vida para achar ela em Cristo, oh glória. O Senhor quer isso de nós nesse ano. Mas você vai chegar no Monte Santo, no Monte Sião de Deus, na Zion do céu. E Ele vai fazer você adentrar nos portais celestiais. Para todo aquele que estiver caminhando no caminho de justiça, de santidade, de integridade, vai receber glória, vai julgar anjos. Porque a glória de Deus traz juízo, traz temor. Então viva já como quem vai herdar essa glória. Oh aleluia. Por isso eu vou encerrar agora em Apocalipse capítulo 11. Lá teve clangor de trombeta ou não teve? Lá estava falando de reino ou não? Santificai-vos para encontrar com o Senhor ou não? É a glória dele que se manifestou no monte Sinai ou não? Só que agora vai se manifestar no outro monte, no monte Sião. Em Apocalipse capítulo 11, para encerrar, terminando aqui, ao toque da última trombeta, do clangor de trombeta. A última trombeta é a 7ª trombeta, a última delas. Diz aqui no versículo 15 do capítulo 11, o 7º anjo tocou a trombeta. Haviam buzinas e trombetas no monte quando o Sinai fumegava. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Quando Jesus estiver voltando para reinar em glória, vai ter barulho de trombeta também. A trombeta são os profetas
Os profetas que estão ligados no poder do Espírito, estão ligados no caminho da glória, estão ligados na glorificação, na santificação, estão acordando a igreja, estão fazendo barulho santo, estão tocando as trombetas proféticas. Eu estou tocando uma trombeta para você, filho, nesta noite, neste lugar, para esse ano de 2026. O reino do mundo se tornou só aqui na sétima trombeta. O reino do mundo ainda está na mão do diabo. Mas quando tocar a sétima trombeta, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Vai ter barulho de trombeta, e não só de trombeta. Deus respondia como? Como trovão. Olha aqui, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. E aqui não vai estar escrito que hás de vir, porque aqui Ele chegou. Você pode dar um glória a Deus aí? Que és e que eras, porque agora o que há de vir chegou. Oh glória, porque assumiste o teu grande poder, e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, na tua glória vem a ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Aqui é tempo de galardão, é trono para galardão. Aos teus servos os profetas, aos santos, aos que caminharam em virtude, chegaram em piedade, que é temor, reverência, que tem temor ao teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então, olha o que eles vão ver, queridos. Abriu-se então, que nós vamos ver, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da glória, a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram o que tinha lá no monte Sinai: relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Dá glória a Deus nessa casa. Esse é o caminho para nós em 2026, é o caminho para essa glória. Eu não li o Hebreus 12, e eu não vou passar sem ler ele. Olha só o que ele diz, a comparação do monte Sinai com esse monte. Venha comigo aqui, rapidamente eu vou encerrar aqui. Porque nós temos que estar com nossos olhos focados na glória do céu, não na glória da terra. E olha o problema que a igreja tem vivido, é por causa disso. Ora, não tem de chegado, versículo 18 do capítulo 12, do mesmo capítulo que fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele diz: ora, não tem de chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantas ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Sabe por que eles não queriam ouvir mais? Porque eles falaram para Moisés: fala tu conosco, não fala Deus. Rejeitaram ser sacerdotes, rejeitaram ser santificados por Deus. Filho, hoje se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, santifique-se. Vem comigo nesse caminho de glória. Eu vou puxar você para essa dimensão que nós entramos. Glória a Deus, filho. Eu quero você dentro dela comigo. Pois já não suportam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era o horrível espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegados ao monte Sião, não é o monte Sinai, mas chegamos no monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Está vendo que o negócio é do céu? Que a nossa herança é o céu? E a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus que vai julgar tudo, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, como estão os justos? Aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores. O de Cristo é superior ao que fala o sangue do Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Por favor, filho, não recuse hoje. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Olha o poder do teu Deus. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas pelas quais os homens ficam lutando, brigando, as coisas abaláveis, a terra abalável, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Você pode dar um glória a Deus? Tudo aquilo que é feito no céu não é abalável.
Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. É lindo, não é? Alguém aqui está enebriado, bêbado com essa palavra hoje? Eu estou tomado por ela. Eu estou tomado para te trazer nesse lugar, filho. Eu estou puxando vocês para dentro desse lugar. Estou puxando vocês para dentro de uma outra dimensão em Deus. Eu estou puxando você para as escadas do celestial. Eu estou ajustando a sua visão, que nem esses óculos ajustam a minha. Eu estou colocando óculos espirituais em você nessa noite, para você ver reino do céu e não reino do homem mais. Rejeita o reino do homem, morra para essa vida e Deus vai te dar a vida do céu. Existe um caminho de glória que Deus destinou a cada um de nós. O único caminho destinado para mim e para você, filho, filha, é um caminho de resplandecer a imagem de Cristo. Nenhuma outra imagem dentro de você deve ser exaltada. A única imagem dentro de você que Deus espera é que você resplandeça a face de Cristo. E para você resplandecer a Ele, não pode mais viver você, renuncia a você. A pior renúncia que nós temos que fazer é a renúncia a nós mesmos. Ela dói, ela é dura. Mas essa é a única renúncia que vai manifestar a glória de Deus na sua vida. Esse ano é ano de nós perdermos a nossa vida para achar ela em Deus. Está comigo aqui nessa? Quem vem comigo, levanta a mão. Quem quer subir o Monte Santo de Deus? Quem quer subir? É ano de você subir comigo, filho. Eu vou te colocar numa outra dimensão profética. Eu te prometo. Se você abrir todo o seu coração, eu vou trazer você para dentro desse lugar aonde eu adentrei em Deus. Porque de graça eu recebi, de graça eu vou te dar. Posso ouvir um amém aqui, filho?